Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem? Meus amigos estudiosos aí de Revit em todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez, né? Iniciando mais uma videoaula referente a este sensacional software que é o Autodesk Revit 2016. Eu quero aí que você seja muito bem-vindo, né? Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes relacionados aí a como iniciar um projeto no Revit, tá? Nós vamos começar a fazer as configurações, né? Que eu comentei com vocês lá na primeira aula, que ele é um programa muito bom, muito ágil de se trabalhar, né? Ele vai te dar aí muitas facilidades na execução do seu projeto, porém ele exige aí que você faça muita configuração, né? Então, uma das principais configurações é como que você vai iniciar o programa, né? Na verdade, nós vamos fazer algumas noções, nós vamos passar algumas noções de configuração agora do Revit. Posteriormente, eu acredito que já na próxima aula, na aula 4, nós vamos extrair ou importar um arquivo do AutoCAD, que é um projeto que eu já fiz, né, um projeto pronto. Nós vamos inserir aqui no Revit, eu vou explicar isso na aula 4. E aí sim, nós vamos rever esse assunto das configurações iniciais baseadas em cima do projeto, tá? Por quê? As configurações, elas são importantes no sentido assim, de você administrar qual vai ser ali a sua unidade de desenho, né? Qual vai ser, na verdade, a sua unidade métrica para elaborar o desenho. Você precisa deixar já configurado, por exemplo, atalhos, espessuras de linhas, você precisa configurar textos, pavimentos, simbologias, né? Vistas também e também algumas famílias. Porém, eu vou fazer uma explicação até um pouco genérica nessa videoaula e aquilo que eu comentei. A partir da aula 4, nós vamos iniciar um projeto e em cima daquele projeto nós vamos rever novamente essas configurações, tá? Vamos inserir eixos ali na planta, onde vai ser definido os pilares. Nós vamos também definir ali os níveis do projeto, né? Porque no Revit a gente trabalha com níveis e isso daí nós vamos revendo também no decorrer do curso mais explicações referente a configurações, tá? Ou seja, então na aula de hoje eu vou passar para vocês as principais configurações e para que você tenha uma ideia de como iniciar um projeto aí no Revit, tá bom? Também na aula passada, a aula 2, nós falamos sobre alguns assuntos de interface, né? Eu comentei com vocês algumas coisas aqui na interface e também durante o curso nós vamos revendo mais alguns assuntos, eu vou entrando em outras partes do Revit e vou comentando, ó, pessoal, aqui funciona para isso, aqui funciona para aquilo, e é um assunto que, ou seja, configuração, tá, e interface de usuário é um assunto que nós vamos levar até o final do curso, tá? Então, durante as aulas você vai conhecendo outras etapas aí do programa Revit, tá? Bom, para iniciar um projeto do zero, o que você precisa? Então, vamos lá, ó, novo, aí você vem aqui, ó, modelo de construção, tá? E seleciona modelo de arquitetura. Selecionando esse modelo de arquitetura, automaticamente você estará abrindo o template default, né, próprio da biblioteca aí do Revit, tá? Então clica aqui em OK, ó, começa aí um projetinho do zero. Aí você vai olhar o seu querido Revit aí, você vai falar assim: "Poxa, professor, por onde eu começo?" Na verdade, pessoal, é o seguinte, o Revit, né, é bom até eu comentar isso agora de imediato, porque muitas pessoas que utilizam o Revit, né, ou que desejam iniciar aí os seus trabalhos no Revit, são pessoas que num passado próximo trabalhou com AutoCAD ou que trabalha com AutoCAD. Então, é muito comum os usuários de Revit trazer a filosofia do estilo de trabalho do AutoCAD aqui para o Revit. Só que é importante também, você que está iniciando ou começando aí os seus trabalhos no Revit, que você entenda que o Revit ele trabalha um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, lá no AutoCAD nós temos o sistema de camadas, né? Em inglês temos o sistema de layers, ou seja, lá você tem uma linha para fazer a parede, né? Você precisa configurar uma linha para fazer uma janela, uma linha para fazer o piso e assim sucessivamente. Aqui no Revit já é um pouquinho diferente, ele trabalha realmente com elementos construtivos, como eu comentei lá na aula 1, tá? Então, aqui uma parede é uma parede de verdade, uma escada é uma escada de verdade, apesar de você, obviamente, estar vendo aqui na tela o elemento em linhas, né? Você tem as linhas na verdade, mas ele não trabalha com esse sistema de camadas, tá? Então,
É importante que você entenda isso. O Revit ele tem uma linguagem diferente, como eu comentei, uma linguagem BIM, paramétrica. E isso daí você também vai conhecendo no decorrer do curso, tá? Bom, então quando você abre o seu Revit, o que você tem que se preocupar? Em fazer as configurações principais, né? Aliás, isso serve para qualquer outro tipo de programa, não somente aqui no Revit, mas qualquer programa que você vai iniciar, você precisa fazer algumas configurações. O Revit, ele na verdade, ele exige um pouco mais nessas configurações, porque cada elemento construtivo, cada parte do seu projeto, né, cada etapa do seu projeto requer novas configurações, tá? Então, é um programa que você vai configurando aí o tempo todo, tá? Bom, as configurações principais do programa são essas. Ó, vou colocar o texto aí na tela para que vocês vejam. Atalhos, tá? Muitas pessoas também têm o costume de trazer atalhos, né, de outros programas, principalmente ali do AutoCAD, o comando M, que é o comando Move, né, o comando Line, que é o atalho L, e assim por diante. Ela tem esse costume, né? E isso aí é muito comum de acontecer nos usuários de Revit. O Revit ele também tem um sistema de atalho, tá? Só que ele é totalmente configurável. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Ah, pessoal, vamos baixar a versão em português porque a gente já consegue interpretar alguns elementos, né, que possui no programa e também a gente consegue fazer algumas configurações, tá? Aí você vai pensar assim, poxa, professor, mas a minha vida inteira eu trabalhei com AutoCAD em inglês. Não vai ser difícil agora de eu me adaptar utilizando, por exemplo, um Revit em português? Na verdade, não, pessoal, porque os atalhos também são configuráveis. Apesar de eu não aconselhar você fazer mudanças nos atalhos, mas eles são aí também configuráveis, tudo bem? Então, voltando aí para nossa lista, nós temos as principais configurações, que são atalhos, espessuras de linhas, textos, pavimentos, né, e eixos também, que é um assunto muito importante aqui no Revit, algumas simbologias, unidade métrica, vistas e famílias, tá? Então, esses são os tópicos que você deve observar na hora de começar a utilizar o Revit para iniciar um projeto, tá bom? Bom, então vamos falar primeiro sobre os atalhos. Aqui no Revit, pessoal, quando a gente vai tratar de um assunto que é de preferência do usuário, você fala assim, ah, eu gosto de tal coisa aqui no Revit, ah, fulano gosta de tal jeito. Então, pessoal, tudo isso é aqui, ó, na aba Vistas, tá? Ó, aqui, ó, na palhetinha Vistas, e aí você vem no painel aqui, ó, Janelas, você tem interface do usuário. Aqui, ó, você tem algumas opções que são baseadas aí pelo usuário. E aí você tem aqui, ó, atalhos do teclado, tá? Ou atalhos de teclado. Vai surgir uma janela. Como eu comentei, aqui você tem todos os comandos de ferramentas aqui, né, ó, todas as teclas que acionam os comandos do Revit. Você vai descer aqui, ó, você vai encontrar uma lista infinita aqui, ó, basicamente de atalhos. Aí o que eu aconselho, né? Agora que você não faça grandes modificações, tá? Porque você ainda está começando a lidar com o programa. Então, é bom que você já conheça uma linguagem universal feita por outros usuários de Revit, tá? Então você vai se adaptando às novas teclas. Mas com o decorrer do tempo, você vai observar que alguns comandos são muito usuais. Por exemplo, parede, né? Por exemplo, cota. Ou seja, então são comandos que você vai utilizar com grande frequência. Então aí sim você pode, no decorrer aí do seu uso do programa, vir aqui nessa tela e fazer algumas adaptações, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a palavra parede, que vai ser, obviamente, né, um elemento que você usa com grande frequência. Para que você não fique procurando muito tempo aqui nessa lista, você pode vir aqui, ó, nessa caixinha de busca. Eu vou digitar a palavra parede, tá? Ó, aí você vai observar aqui, ó, que a palavra aparece, ó, parede, aqui, ó. O atalho principal, né, que é aí oferecido pelo Revit, é WA. Aí você fala assim, poxa, professor, mas WA não tem nada a ver com parede. Na verdade tem, pessoal, porque é as iniciais de paredes em inglês, né? Que parede em inglês se fala wall, tá? Então, é as duas iniciais aqui, ó. Tá, aí você fala assim, ah, professor, vai ficar difícil de eu ficar lembrando o nome em inglês. Então, você pode inserir um atalho específico para ela, tudo bem? Você vai selecionar, ó, no caso aqui, o comando que você deseja, tá? Ó, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, PA.
tá? Iniciais de parede. E aí eu vou atribuir esse atalho a esse comando, tá? Possivelmente ele vai dar um conflito, porque esse atalho aqui pertence a um outro comando com certeza, ó. Vem atribuir, ó. Aí, tá vendo? Apareceu a janelinha, ó. PA está no momento atribuído ao comando acessório da tubulação. Então, cancelamos. Tá? Ó, como eu coloquei par aqui, ó, então eu vou colocar um outro diferente, ó. Vamos colocar pare, tá? De parede aqui, ó, apenas para que você entenda como inserir o atalho, tá? Obviamente que com certeza o atalho você vai procurar colocar 2 letras aí no máximo, tá? E atribuir. Na hora que você clicar no sinalzinho de mais, ó, aparece aqui, ó, parede. Você pode colocar WA, que é em inglês, wall, PAR ou pare, tudo bem? Isso é uma configuração simples, como eu comentei, evite fazer isso aí no decorrer, né, do uso do programa. É uma configuração importante? São configurações importantes, porque é aquele que eu falei, né? Cada usuário tem o seu estilo de trabalho. Então, o atalho eu coloquei aí na seção de configurações iniciais, tá? Feito essa mudança, né? Caso sim ou não, você clique aí em OK. Bom, aí eu tenho aqui, ó, a arquitetura, eu tenho a parede, eu posso clicar no ícone e fazer uma parede qualquer aqui, ó, tá? Ó. ESC novamente, ó, fiz uma parede aqui, ó, um elemento parede, tá bom? Vou selecionar com a janela da esquerda para a direita, colocando todo o objeto aqui dentro, e aí eu vou deletar, tudo bem? Já foi deletado. Vamos fazer o teste, olha lá, ó, WA, já inicia uma parede, ó, nem preciso digitar no comando, já coloco o atalho WA, ele já entra. ESC, tá, ó, vou selecionar, deletar, vamos testar, ó, PAR, digito PAR, Enter, olha lá, ó, já entrou o comando, ó, parede, tá bom? Vou ESC, deixa eu apagar e vamos testar o que nós configuramos. Então vamos lá, ó, PARE, pare, olha lá, ó, também já entrou, ou seja, então configuramos aí um atalho feito pelo usuário, tá? Fizemos uma configuração, foi? Então nós vamos fazendo todas as configurações e aí no finalzinho da aula nós vamos criar o nosso template, tá? O template feito pelo usuário. Bom, aí na sequência nós temos espessuras de linhas. Espessuras de linha, pessoal, é um assunto muito importante aqui no Revit, tá? Por quê? Às vezes a gente trabalha, né? A gente vai fazendo o nosso projeto e nós que trabalhamos com projeto sabemos que todo o projeto é definido por espessuras de linha, por tipo de linha, né? Ali, se a linha ela é contínua, se ela é tracejada e assim por diante. Se ela é traço ponto, porque cada tipo de linha especifica uma parte do projeto, tá? E quando a pessoa vai ler e interpretar o seu projeto, ela precisa também saber e conhecer aí esses estilos de linhas. E as espessuras de linhas também definem aquilo que você está vendo naquela respectiva vista, né? Ou naquela respectiva elevação, ou naquele respectivo corte, não é verdade? Paredes cortadas têm uma espessura um pouquinho mais espessa, linhas de arestas já são linhas um pouco mais finas e assim por diante. É um conhecimento que você adquire estudando, né, obviamente, aí projetos, né, a engenharia, a arquitetura ou também desenhos da construção civil, tudo bem? Bom, então as espessuras de linhas são importantes. Só que eu comentei com vocês no comecinho da aula que o Revit ele não trabalha com sistema de camadas, né, nem sistema de layers. Então, como que a gente faz esse tipo de configuração para a gente saber se o nosso projeto vai ser futuramente impresso na linha correta? Então, vamos ver? Você vai vir aqui, ó, em gerenciar, tá? Como eu comentei, ó, essa aba gerenciar você faz mudanças aí no seu programa no Revit especificamente, tá? Ó, eu quero que vocês observem aqui o seguinte, você vai vir aqui, ó, configurações adicionais e vai surgir aqui, ó, uma listagem com várias opções. Aí nós temos aqui, ó, estilo de linha, espessura de linha e padrões de linhas. Eu quero que vocês cliquem aqui, ó, só um pouquinho, ó, espessura de linha. Vai surgir uma janela, pessoal, ó, muito interessante. E essa janela também ela é totalmente editável. Uma observação muito importante aqui que você tem que ver nesta janela. Observe aqui, ó, essa primeira coluna, que nós temos 16 números, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Nós temos 16 números fixos. O que significa isso? Que se você optar em um estilo de linha número 1, tá? O seu estilo número 1,
Esses aqui, ó, são os valores da espessura das linhas em milímetros para cada escala. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio. Se você optar, eu quero fazer um projeto, por exemplo, numa escala 1:50. Tá? Vou fazer o meu projeto e ele será impresso futuramente numa escala 1:50. E eu quero, por exemplo, que a minha parede fulana lá de tal tenha uma linha do tipo 2 ou número 2. Então, ó, você vai vir aqui na listagem, ó, tá? Linha 2, numa escala 1:50, ó, ela terá 0,25 aqui, ó, a sua determinação em espessura. Tudo bem? Aí você deve estar se perguntando, bom, professor, mas está mostrando metros aqui. Não, na verdade é milímetros, tá, pessoal? Ó, você pode abrir um pouquinho aqui a aba, ó, você vai observar que aparece mais um Mzinho aqui, tá? Então aqui é a espessura da linha que vai ser impresso no futuro, tá? Então é importante que você saiba esses valores, ó, e que você entenda que existem 16 opções, tá? Outro exemplo também prático, ó, eu vou fazer o meu projeto, por exemplo, numa escala 1:100, tá? Eu vou imprimir o meu projeto numa escala 1:100. E aí eu vou configurar uma linha tal, tá? E eu quero colocar, por exemplo, 0,5 milímetros aqui, ó, tá? Então, eu vou lá nas configurações de linhas e opto pelo valor 5. Agora, eu posso também editar essa tabela, o que eu também não aconselho muito, tá? Por exemplo, você optar um valor 1, né, perdão, você pode vir aqui, ó, o valor 1 na escala 1:100, você clica aqui nessa janela, ó, e altera o valor que você quer, tá? Isso daqui você vai poder manipular toda essa janela, com certeza, no futuro, na hora que você estiver vendo ali as aulas referente à impressão. Nós vamos visualizar o projeto, como é que ele vai ser impresso. Aí você fala assim, professor, essa linha aqui não ficou correta, essa espessura, ela não está boa para o meu projeto. Então, você pode vir nessa janela e fazer as configurações, tá? Por padrão, pessoal, o Revit ele já deixa especificado o seguinte, ó, vou voltar aqui, ele deixa especificado o seguinte. Aqui, ó, quanto maior o desenho, ó, projetos 1:10 são projetos bem grandes, detalhes, por exemplo, ó, escala 1:20, ou seja, a linha ela é mais grossa. E projetos muito pequenos, ó, escala 1:100, 1:200, que já são projetos que vão sair numa folha muito pequena, então, consequentemente, a linha tem que ficar mais fina, tá? Ou seja, quanto menor o desenho, linhas mais finas. Quanto maior o desenho, linhas mais grossas, tudo bem? Então, esse é o raciocínio lógico, tudo bem? Bom, eu não mexi em nada aqui, vou cancelar. Aqui, então, como eu mostrei, ó, você vem aqui, você tem as espessuras de linhas definidas ali pelo valor de 1:16, tá? Mas qual é a configuração principal? Então, você vem aqui, ó, estilos do objeto. Vai surgir aqui uma janela muito importante, onde você tem 4 abas aqui, ó, objetos do modelo, ou seja, são realmente as partes do projeto. Uma parede, um muro, né, uma laje, projeto, toda a parte que envolve realmente o projeto. E cada parte do projeto, pessoal, ó, ela é separada realmente, ó. Você tem aqui, ó, várias opções, ó, dispositivo de segurança, dispositivo de telefonia, dutos, partes elétricas, ó, entradas, fiação. Cada parte, pessoal, ó, objetos do modelo tem a sua respectiva cor de linha, tem o seu padrão de linha, ou se você quiser também inserir um material, tá? Porém, aqui, ó, em objetos do modelo, você tem duas opções. Por que duas opções? Ó, aqui, ó, na espessura de linha. Porque você tem a projeção e você tem corte, não é verdade? Por exemplo, uma parede. Quando você desenha uma parede em projeção, a linha tem uma espessura. Porém, se essa mesma parede ela sofrer um corte, a espessura já muda, não é verdade? Então, por exemplo, ó, vamos descendo aqui, vamos encontrar a nossa querida parede. Vamos descendo, está em ordem alfabética. Ó, tá aqui, paredes, tá? Ó. Ou seja, a parede em projeção, ó, a espessura da linha, tá, pessoal? Em projeção, ela está, ó, no número 1. Tudo bem? Então, esse valor 1 é aquela listagem que eu mostrei para vocês de 1:16, ó. Se você clicar, vai aparecer uma listagem aqui, ó, que vai aparecer, ó, de 1:16, que é aquela configuração que eu mostrei para vocês anteriormente, tá?
Ou seja, eu cliquei no de baixo, é esse de cima, né? Ó, paredes. Ou seja, então eu quero que a minha parede em projeção tenha um valor fixo aqui, ó. Por exemplo, do valor 1. Então eu vou lá naquela listagem que eu mostrei anteriormente e vejo qual a espessura específica. Tudo bem? Mas eu quero que a minha parede em corte tenha uma espessura mais grossa aqui, ó. Então eu venho e seleciono na listagem de 1 a 16. Por padrão aqui está o número 3. Tá bom? Tudo bem? Aqui do lado você clicou na corzinha, você altera a cor, sem muita novidade, tá? Geralmente projetos para impressão são tudo mesmo aí preto e branco. Logo mais aqui, ó, paredes, você pode vir aqui e selecionar se você quer linha sólida, centro, estilo demolido, ó, linha de eixo, oculta, pontilhado, traço e assim por diante. Ou seja, então é uma configuração onde você escolhe aqui o tipo de linha, cor e as suas respectivas espessuras, tá? Porém, né, nem sempre você tem aqui, ó, apenas a parede, você tem, né, ou subconjuntos, né, ou subelementos aqui, ó, da parede. Clicando nesse sinalzinho de mais, ó, você tem aqui, ó, arestas comuns. Então, aqui você também tem a configuração das arestas comuns. Linhas ocultas. Então, você tem as linhas ocultas dentro das paredes, tá? Ó. Ou seja, aquela parede que você sabe que ela existe, mas você não consegue visualizar. Então, você também tem a opção de fazer a sua respectiva configuração. Ó, varredura de parede também. Aí você fala assim, professor, eu quero inserir algo a mais aqui. Então, você vai vir aqui, ó, vai selecionar paredes e vai vir aqui, ó, nova, uma subcategoria nova que será inserida em paredes. Aí você clica aqui, por exemplo, e vamos colocar arestas não visíveis. Tudo bem? Ó, está aqui, ó, subcategoria paredes. Se você não selecionar aqui, você pode vir por aqui, ó, e procurar, né, qual aquele conjunto que você deseja, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, paredes e OK. Tá, ó. Então, ó, dentro aqui, ó, do conjunto paredes, ó, apareceu mais um estilo de configuração de linha. Arestas não visíveis. A minha aresta não visíveis na projeção vai ter uma espessura, no corte vai ter uma outra espessura. Vou escolher uma cor, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um cinza, ó, OK. Ou seja, então as minhas arestas não visíveis estarão numa cor cinza, e aí eu venho aqui e altero. Vou colocar, por exemplo, que ela seja tracejada. Então eu ponho aqui, por exemplo, traço duplo, tá? Fiz uma configuração, aí eu posso vir depois e aplicar e OK. Tudo bem? Então essa configuração estará no meu modelo de desenho, que aí eu vou salvar, né, posteriormente como um template. Perfeito? Muito bem, então ó, nós fizemos aqui algumas observações de configuração no objeto do modelo, tá? Que eu comentei que são objetos físicos, reais, né? Paredes, pisos e assim por diante. Aí depois você tem objetos de anotação. O que são os objetos de anotação? São textos, cotas, né? Eixos e assim por diante. Aqui você também tem as mesmas opções, ó. Você vem, observa aqui na listagem o que você procura naquele determinado momento. Aqui, obviamente, você não pode optar em corte e projeção, porque a anotação ela só vai ser visível aonde? Nas vistas planas, né? Nas elevações ou ali vista de planta. Aí você seleciona o objeto que você deseja, aqui faz a configuração da espessura de linha que você também deseja, a cor e o padrão de linha. Tudo bem? Aí você tem objetos de modelo analítico, que pelo próprio nome dele diz, né, ele faz uma análise em partes do seu projeto ali, por exemplo, partes estruturais, vigas, né, pilares, lajes e assim por diante. Então, essa parte toda estrutural, onde você faz uma análise de carga, por exemplo, as configurações das espessuras são feitas aqui, ó, nos objetos do modelo analítico. Objetos importados são quando você traz um projeto, por exemplo, do AutoCAD. Quando o seu projeto é inserido aqui dentro do Revit, abre-se aqui, ó, todas as camadas que você criou lá no AutoCAD, tá? Todas as layers com as suas respectivas espessuras, cores e tipos, tudo bem? Não está nada aparecendo aqui porque a gente ainda não inseriu nenhum projeto do AutoCAD, tá? Que nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Então aqui, ó, você tem as configurações de linha. Vou clicar em cancelar, tá? Porque eu não quero fazer nenhuma configuração por enquanto. Então aqui, ó, tem o estilo do objeto, e aí depois eu venho aqui e vejo, ó, espessura de linha,
e configuro também caso houver necessidade, tá? Na nossa segunda lista aí, nós temos então falando sobre textos. Bom, textos é importante agora, pessoal? Bom, nem tanto, né? Porque vai variar também do projeto, né? Vai variar de como que você vai desenvolver o seu projeto, qual a escala que você vai utilizar. Tem vários assuntos, mas eu resolvi colocar aí textos como configurações iniciais por se tratar também de algo que o usuário define antes de iniciar um projeto, por exemplo. E texto, falando-se de texto, então estamos falando de quê? De anotação, né? É uma parte onde nós inseriremos, né? Nós vamos fazer a sua inserção ali nas plantas ou nas folhas de desenho. Então, falou em anotação, abinha anotar. Olha lá, ó, anotar. Tudo bem? Aí aqui nós temos várias opções para fazer anotações. Inserção de cotas, inserção de simbologias, raios, né? Temos até aqui opções para direcionar o posicionamento de lajes, né? De vigas aqui também, ó, nesse cantinho. Então o texto está aqui, ó. Temos esse painelzinho bem pequenininho que é o texto. Clicou na setinha, abre uma configuração, como você já sabe. Aí o que acontece? O Revit, pessoal, ele traz alguns objetos por padrão. Então, muito importante isso que eu vou falar agora. Isso vai servir tanto para configurações, como também para a criação de elementos aí no futuro. Toda vez que você abrir uma janela e você observar essa palavrinha aqui, ó, duplicar, então clique em duplicar, tá? Porque se você não clicar em duplicar e vir aqui e fizer qualquer modificação, você estará modificando uma parte original do Revit, tá? E aí você vai perder aquela configuração original, tudo bem? Bom, então aqui ó, você tem os parâmetros, tá? E os valores dos textos. Você clicou em duplicar, você estará fazendo uma cópia ó, em cima dessa que já existe e evitando a perca da cópia original, tá? Então vamos colocar assim, texto usuário, tá? Apenas um nome, ó. Clico em OK. Aí aparece aqui, ó, família do tipo texto, texto usuário. Clicou aqui do lado, ó, tem o padrão do Revit e tem o padrão que nós acabamos de criar. Aí sim eu posso vir aqui e fazer as configurações que eu desejo, tá? Texto, vou criar cor. Ah, eu quero um texto com a cor laranja. Num OK. Eu quero espessura, ó, observe o número 1, então vai do 1 até o 16, ó, observe aqui, ó. Ah lá, ó, vem até o 16, que é aquela tabelinha anterior que eu mostrei para vocês, de espessuras. Segundo plano, quando o texto está em segundo plano, então você pode deixar opaco, ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais esbranquiçado. Exibir borda, caso você queira colocar, por exemplo, um contorno em volta. Ó, deslocamento da linha de chamada, ou seja, a distância do texto em relação à linha de chamada, tá? Seta de chamada, aí você tem aqui a opção de graus. Fonte, a fonte é muito importante, ou seja, você está criando um texto usuário. Você pode escrever ou desenvolver vários tipos de texto para o seu projeto, tá? E aí você vem aqui e seleciona a fonte, ó. Aí você tem aqui todos os modelos, Arial, Verdana, né, Times New Roman e assim por diante, tá? Como eu comentei, pessoal, no comecinho da aula, são algumas configurações até um pouco genéricas, eu estou passando nessa aula, que são assuntos que nós vamos rever com mais ênfase aí no decorrer de todo o curso, tá? Então, consequentemente, na hora que nós estivermos desenvolvendo o nosso projeto, aí falar, pessoal, então nós vamos fazer a planta baixa agora, vamos levar o nosso projeto para imprimir. Então, a gente vai inserir texto nos ambientes, a gente vai colocar algumas linhas de chamada, né? Alguns detalhes, e aí nós vamos, consequentemente, voltando nessas configurações e vamos optar aqui por um tipo que a gente deseja, espessura, se terá negrito, se terá cor ou não, e assim por diante, tá bom? Ou seja, então é uma configuração inicial, caso você já queira definir alguns modelos de texto. Tudo bem? Fez uma configuração? Clique em OK, está salvo o seu estilo de texto, tá ok? Bom, vou colocar aqui novamente a arquitetura. Outra coisa também, pessoal, que eu preciso falar para vocês referente a uma linguagem muito importante na utilização do Revit, é que quando você vai desenvolver o seu projeto, né, eu comentei lá na primeira aula que nós estaremos realmente desenhando uma maquete, né? Ou seja, toda essa área gráfica que você está vendo, essa parte branca, é o local onde você vai desenvolver o seu projeto. E, obviamente, você terá que desenvolver o seu projeto entre esses camaradinhas aqui, ó, que são as vistas do projeto. Nós temos a vista norte, sul,
leste e oeste. Tudo bem? Agora, um conceito muito importante é que você entenda o seguinte: o Revit ele faz o projeto em níveis, tá? Então você tem ali pavimento, né, o pavimento térreo, pavimento superior ou segundo andar, terceiro andar, o nome que você queira dar. Porém, é importante que você entenda isso. Ele trabalha em níveis. Ou seja, você consegue ver o seu projeto com todos os níveis erguidos, tá? Por exemplo, você fez ali uma casa com 3 andares. Então, você clica em uma dessas vistas, você consegue ver o seu projeto ele totalmente erguido. Porém, pessoal, você também consegue trabalhar em andar por andar, ou seja, em nível por nível. Cada nível terá a sua respectiva planta, cada nível terá ali a sua respectiva configuração de anotação e assim por diante, tá? Isso é muito importante. Ou seja, então o Revit ele exige-se que você inicie um projeto e que você já defina quais serão os níveis desse projeto. Tudo bem? Bom, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, na vista sul, tá? Ó, 2 cliques, você está vendo o seu projeto na vista sul. Aparecem esses 2 elementos aqui, ó, que são o nível, tá? Por padrão, pessoal, o Revit ele inicia aqui, ó, o nível 1 até o nível 2, ó, com um total aqui, ó, de 4 metros. Tudo bem? Por padrão também ele inicia-se em milímetros e nós já vamos configurar na sequência, tá? Então, esse conceito aqui, ó, ele é muito importante que você entenda, que você defina o seu projeto em níveis. Como eu comentei, na próxima aula nós vamos trazer uma planta ali do AutoCAD. E aí nós vamos analisar aquela planta e vamos ver quantos níveis tem. É um sobrado, então, consequentemente, nós vamos fazer o nível 1, que é o pavimento térreo, o pavimento superior, e depois nós vamos fazer a planta de cobertura. Então, terá 3 níveis ali o nosso projeto. Ou seja, então você tem o seu projeto em níveis, e você também tem o seu projeto em eixos. O que são eixos? Os eixos definem ali na planta o local correto onde será inserido, por exemplo, um pilar, onde será inserido, por exemplo, uma parede, algo específico, você define os eixos. Bom, ó, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, vamos vir aqui, ó, no navegador do projeto, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, e aí nós temos aqui, ó, plantas de piso. Por padrão, o Revit já traz aqui, ó, nível 1, nível 2, que é esses 2 níveis aqui, ó, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, nível 1, ó, 2 cliques, eu voltei para a minha vista superior, tudo bem? Aí eu vou vir aqui em parede e vou fazer uma parede qualquer aqui, ó. Vou fazer literalmente um quadrado aqui, ó, tá? Simulando uma residência. Olha lá, ó, ESC, tá? Ó, e ESC novamente, ó. Então, ó, eu tenho a minha planta aqui. Ah, eu quero ver a minha planta aqui na posição sul. Então, dou 2 cliques aqui, ó. Olha lá, ó. É a mesma casa, tá? É o mesmo elemento que eu construí. Nós estávamos olhando aqui de cima. Agora estamos olhando na vista sul. Iniciou a parede aqui, ó, no nível 0. E, por padrão, a parede já vem com essa altura aqui, ó, tá? Possivelmente de 8 metros. Ó, eu seleciono, aí eu venho aqui, ó, observa aqui, ó, altura de deslocamento, ó, tá? 8 metros de altura é um padrão que depois a gente vai configurar, você vai entender um pouquinho mais para frente. Eu coloquei dessa forma para que você entenda. Então, volto lá, ó, nível 1. Aqui, ó, estou vendo a minha planta de cima. Ah, eu quero ver aqui na vista leste. Tá? Então, vem aqui, 2 cliques. Estou vendo o mesmo desenho, só que agora olhando ele em outro posicionamento. Tá ok? E assim sucessivamente, tá? E aí nós temos, então, como eu comentei, os eixos. Os eixos, pessoal, também é um assunto que a gente vai ver aí recorrente, né, nas próximas aulas, mas são linhas que realmente definem qual o posicionamento de um pilar, uma laje, né, qual o posicionamento da parede, que define a implantação correta ali do projeto. Tudo bem? Quando você está numa vista superior em planta, aí ó, você está aqui, ó, arquitetura, você vem aqui ó, em dados e aí aparece a opção eixo. Tudo bem? Clicou em eixo, é muito simples. Aí você vai definir, né, obviamente, antes de iniciar a planta, qual o posicionamento, ó, por exemplo, desse eixo. Tá ok? Ó? Ou seja, tem um eixo aqui nesse cantinho, ó, eu venho e coloco outro eixo aqui, ó. Tá, ó. ESC novamente, ó. Então, ó, eu tenho 2 eixos, estou olhando o meu desenho de cima, tá? Ah, mudei, por exemplo, para a vista sul, 2 cliques. Olha só, eu vejo aqui os níveis, porém, ó, eu não vejo o eixo.
Por que eu não vejo o eixo? Porque eu estou na vista sul. Se eu for para a vista leste, ó, que é onde foi eu inserir aqui os eixos, ó, aí eu consigo ver os eixos. Ó. 2 cliques, olha lá, ó, eu vejo agora os níveis do meu projeto e vejo ó, os 2 eixos que eu criei. Tá? Tanto eixos como níveis, pessoal, são do estilo Datum, que chamamos aqui no Revit, tá? Que são elementos que você só consegue ver em vistas 2D. A partir do momento que você vir aqui, por exemplo, ó, na casinha, clicar aqui ó, em 3D, ó, você tem a casinha que eu desenhei, ó, tá aqui, ó, um tipo de um cubo. Ó, observem que todos os elementos desapareceram, tá? Tanto os níveis como ali o eixo, tá? Esses assuntos são assuntos muito importantes que veremos aí, como eu comentei, no decorrer das aulas, tá? Depois nós temos simbologias. Simbologias é importante, né, que você entenda dentro de um projeto. Apesar de que, pessoal, é o seguinte, as simbologias também é um assunto que a gente vai ver com certeza com muita ênfase aí nas próximas aulas, porque a gente precisa inserir a simbologia de nível, a gente precisa determinar ali, né, uma simbologia específica de um quantitativo de material, tá? Você vai, por exemplo, fazer um piso, né? Você faz uma paginação de piso, aí você coloca uma simbologia, um valor, né? um símbolo, um triângulo, um quadrado, faz a tabelinha do lado e especifica, ó, essa parte aqui do meu projeto vai ter tantos pisos de tal material, né? Então você faz isso daí através de simbologias, que é um assunto também que a gente vai ver aí no decorrer do curso. Essa parte de simbologias, pessoal, é uma parte muito grande que geralmente você traz através de famílias, ou seja, você importa para dentro do seu Revit. Tudo bem? Falou em simbologia, simbologia é o quê? É anotação, né? Então lá, abinha anotar, ó. Aí você tem aqui algumas opções de símbolo, tá? São poucos aqui, ó, mas na hora que você clica, por exemplo, em qualquer símbolo, aparece aqui a opção, ó, carregar famílias. Você clicando aqui em carregar famílias, você tem, ó, todas as opções aqui para carregar, né, um tipo de simbologia para dentro do seu projeto, que é um assunto aí que nós vamos ver também, essa parte de carregar famílias. Bom, por padrão, né, o Revit ele já vem com as famílias inseridas dentro do programa. Ou seja, quando você vem aqui, arquitetura, você tem paredes, você clica, ó, apareceu uma mensagem para me salvar, tá? Vou clicar em não por enquanto. Cancelar. Você clica aqui, ó, parede básica, você tem, ó, uma quantidade razoável aqui de paredes, ou seja, são famílias de paredes já constituídas dentro do seu Revit. E aí eu também vou explicar para vocês como que vocês trazem famílias para dentro do seu projeto, tá? Outros tipos de paredes, outros tipos de acabamentos e assim por diante. Tá bom? Então agora nós vamos para as unidades métricas. Bom, quando a gente vai iniciar um projeto, a gente precisa definir, né? Se a gente vai trabalhar em centímetros, milímetros ou metros. Geralmente em projetos da construção civil em geral, né, arquitetura ou engenharia, trabalhamos em metros. Algumas partes específicas e estruturais trabalhamos em centímetros, né? Em casos muito raros, trabalhamos em milímetros aqui na arquitetura. Como que a gente configura isso? Porque o Revit ele vem por padrão, pessoal, em milímetros, tá? Então a gente vai fazer algumas configurações básicas aqui. Bom, falou então em configuração no programa, né? Nós vamos mudar alguma coisa aqui no Revit, então nós vamos na abinha gerenciar, tá? Ó, gerenciar. Aí nós vamos procurar aqui, ó, unidades do projeto. Clicamos e aí vai surgir uma janelinha aqui para a gente mudar, ó. Nós temos nessa coluna de cá as unidades e do lado de cá nós temos o formato, ó. Observem que as medidas lineares aqui, ó, aparecem em mm, né, em milímetros. Então a gente altera, tá? Ó, aqui em cima você tem a disciplina comum, aí você tem as disciplinas separadas aqui, ó. Elétrica, estrutural e assim por diante, tá? Pode deixar aqui em comum, tá? Linear, então clicamos. Aí nós vamos mudar, ó, unidades, mudamos para quem? Para metros, tá? Casas decimais, 2 casas decimais, aqui ó, 2 casas decimais. Símbolos, se você quiser, por exemplo, que a letrinha M apareça no final, você pode colocar aqui, tá? Geralmente também não se usa. Fizemos uma configuração simples, aqui tem opções de supressão do zero, tá? À direita, não precisa também marcar, pode deixar aqui em OK, ó. Então alteramos para metros. Áreas. Bom, aqui no Brasil nós trabalhamos também com metros quadrados, então não precisa mexer, já está certinho.
Volume. Então, volume nós trabalhamos também com metros cúbicos. Em casos específicos, se você quiser, você pode vir aqui e alterar. Ó. Você tem pés cúbicos, centímetros cúbicos, litros cúbicos e assim por diante. Tá? Geralmente a gente vai trabalhar com parte estrutural, né? Parte ali para encher, por exemplo, um baldrame, né? Ou uma viga. Então a gente trabalha com metros cúbicos para ver essa soma aí no final. Então pode deixar certinho aqui, ó. Ângulos, já está em graus, tá certinho. Inclinação. Bom, inclinação, geralmente aqui também no Brasil nós trabalhamos com porcentagens, né? Inclinação de rampas, inclinação de telhados, inclinação de pisos também, ó. A gente pode vir aqui e colocar percentual, ó. Percentual. Ok, não precisa configurar mais nada aqui, ok. Depois nós temos moeda. Moeda aqui é importante porque o Revit ele trabalha também com associação. Na hora que você está construindo, ele já vai te dando também valores orçamentários de custo da obra. Então, isso daí vai funcionar no nosso projeto e é um assunto importante que nós vamos tratar. Por padrão aqui, ó, o Revit, apesar de ele estar em português, ele não vem aqui, ó, o RS, que é o cifrãozinho em reais. Então, a gente coloca apenas esse aqui, ó, tá? Para a gente distinguir na hora que a gente vai fazendo algumas configurações que trata-se de valores em dinheiro. Então, vamos clicar em OK. Densidade de massa, aqui, ó, quilogramas por metro cúbico. Pode deixar do jeito que está aqui, ó, não precisa mexer também. Aqui, ó, agrupamento símbolo, dígito decimal. Bom, a gente pode deixar nessa segunda opção aqui, pessoal, ó, ponto, ponto e vírgula no final, tá? Porque é um modelo que a gente vai trabalhar na hora da digitação ali no Revit. É uma configuração importante, então clicamos em OK, ó, tá? Fizemos uma configuração importante. Na nossa listinha aí, ó, a próxima sequência agora é falar sobre vistas, né? Eu já até fiz um comentário rápido aqui que você tem os observadores onde você tem as vistas. E cada vista do seu projeto, ela é salva automaticamente. Quando você muda o seu desenho de posicionamento, o Revit gera, né, ou ele cria um arquivo novo e aí você vai agrupando eles aqui, ó. Tanto é que quando você fecha, ele não fecha o arquivo, ele fecha a vista que você estava, tá? Aí você tem aqui a opção, ó, vistas 3D também. Aparece por padrão uma vista, ó, dou 2 cliques, aparece o meu objeto em 3D. Seguro o Shift, afundo o scroll do mouse, eu tenho o Orbit, tá? Para mim visualizar o objeto. Aí, por exemplo, eu estou trabalhando nessa parede aqui, ó, em específico, nessa parede aqui, ó. E eu preciso toda hora ver essa parede realmente, ela nesse posicionamento assim, ó, tá? Aí é uma vista importante, toda hora eu estou trabalhando nesse acabamento, nessa parede. Como é que eu faço para criar uma vista nova? Eu posso vir por aqui também, ó. Tenho aqui a View Cube, tá? Clicando aqui, ó. Eu já estou com o meu modelo do jeito que eu desejo, tá? Ó. E aí eu coloco aqui, ó, salvar vista. Na hora que eu clicar aqui, ele vai te perguntar um nome. Aí eu vou colocar, por exemplo, vista direita, tá? Lado direito. Tá? Apenas fictício esse valor. Clico em OK. Quando eu clico em OK, ó, observem aqui, ó, vistas 3D. Eu tinha apenas a 3D, agora eu tenho, ó, a vista lado direito. Tá bom? Vou voltar para o nível 1. Tá aqui o meu projeto. Aí eu quero voltar naquela parede que eu estou trabalhando. Então clico aqui, ó, vista lado direito, ó, 2 cliques. Olha lá, ó, voltou nesse posicionamento. Tá? Então eu posso ir gerenciando as vistas e criando vistas aqui no meu projeto também. E por último aí nós temos um assunto de famílias. Nós vamos falar sobre famílias, pessoal, no decorrer do curso, provavelmente no finalzinho da próxima aula, da aula 4 e também na aula 5, que é um assunto muito importante. Como eu comentei, você tem elementos, né, aqui no Revit e você também tem as famílias. O que são os elementos? Os elementos são toda a parte que constitui aí o seu projeto em si. E nós temos as famílias. As famílias são elementos que já vêm pronto, ou que foi desenvolvido por um outro usuário, ou foi criado pela própria Autodesk, para facilitar o seu trabalho. Você tem, na verdade, um elemento, que é a parede, e você tem a família, que é um componente. Por exemplo, uma parede, a parede vai se transformar no hospedeiro, tá?
E aí a porta vai se transformar ali no componente, ou seja, uma porta nós conseguimos inserir numa parede, tá? Então são dois elementos. A família consegue ser inserida, ó, nesse elemento parede. Agora, por exemplo, uma porta você não consegue inserir, por exemplo, em uma laje, né? Ou em um teto, né? Ou num elemento telhado, por exemplo. Ou seja, então tem que ter uma combinação, né? Tem que ter aí uma coerência entre os elementos, tá? Entre os elementos e entre as famílias. Então é um assunto que a gente vai entrar mais a fundo, eu vou explicar detalhadamente isso para vocês no futuro. Como tratando-se de configurações iniciais, é importante que você entenda que o Revit ele já tem as famílias originais quando você instalou o programa, tá? Você clica nas opções aqui, você já tem famílias, ó, veio aqui em portas, aí você já tem as famílias originais do Revit. E você também tem a opção de carregar famílias, como eu mostrei, ó. Estou aqui dentro da parte de portas, ó, posso vir aqui carregar famílias e trazer outros modelos de porta para o meu projeto. Tudo bem? Vou apertar ESC, vou colocar aqui nível 1 novamente. Fizemos uma configuração importante que foi ali a definição das unidades do nosso desenho, né? Ó, nós vimos aqui em gerenciar unidades do projeto, ó, nós fizemos uma mudança importante que a gente vai levar aí no decorrer de todo o curso. Então, feito isso, nós vamos vir aqui, ó, em Application Menu, ou menu de aplicação. Aí nós vamos vir aqui, ó, salvar como, e vamos salvar como um modelo, tá? Vou clicar aqui. Aí você pode pôr o seguinte nome, ó, vamos colocar assim, ó, template autocriativo Revit 2016, tá bom? Pra gente distinguir, ó. A extensão aqui, como eu comentei na aula passada, ó, RTE, tudo bem? Abrimos aqui, ó, opções. Aqui você tem o total de salvamentos, né, de backups. Vamos mudar para 5 o valor, ok, e vamos salvar. Estou salvando aqui na minha área de trabalho, que é um template que a gente vai usar aí durante todo o curso, tá bom? Ó, clico aqui em salvar, perfeito? Bom, pessoal, para finalizar a aula, eu vou comentar com vocês que nós vamos abrir um arquivo do AutoCAD na próxima aula. Se você quiser já fazer o download desse arquivo, deixa eu abrir aqui, ó, esse arquivo aqui, ó. Esse projeto aqui, ó, de um sobrado bacana, bem flat, né, bem light mesmo. Ó, bem interessante, um projeto que eu desenvolvi aí no passado. Ele já está disponível também aí na descrição do vídeo. Se você estiver vendo o vídeo pelo YouTube, você vai clicar aí na descrição do vídeo, você pode fazer esse download, tá? Eu vou colocar o nome dele aí de Projeto Revit 2016. E também ele estará disponível dentro da pastinha tema da aula 3, tá? Então, se você quiser, você também pode acessar essa pastinha ali na página de downloads e também fazer já esse download. Na aula 4, nós já vamos iniciar a aula importando esse projeto para dentro do Revit, tá bom? Ó, é um sobrado bem interessante. Tem aqui uma garagem na frente, um quintal, uma cozinha bem pequena aqui, ó, tem um lavabo, uma sala de estar já um pouquinho mais ampla. Tem uma escada, ó, vai ser interessante porque nós vamos trabalhar com escada ali no Revit, ó. Eu vou mostrar para vocês. Tem um corte passando diretamente sobre aqui, ó, a escada. Temos alguns símbolos de nível, ó, e temos aqui os respectivos cortes, ó. Bacana, vai ser um projeto bem interessante. É um projeto até um pouco simples, mas em cima dele você vai conhecer ali centenas de conceitos na utilização do Revit, tá bom? Bom, pessoal, então, vocês já sabem, né? Gostou do vídeo? Então clique aí no joinha, né? Caso você esteja vendo pelo YouTube. Se você não é inscrito, então, por favor, inscreva-se em nosso canal. Toda semana nós estaremos lançando novos vídeos aí no canal, então, você sendo inscrito, você tem aí em primeira mão estas novidades. E também, por favor, visite lá o nosso site, autocriativo.com.br. Lá nós temos centenas de videoaulas, muito conteúdo, auxílio ali aos alunos. Se você quiser, pode entrar na nossa página de ajuda. Mande uma mensagem diretamente para nós. Nós vamos procurar responder o mais rápido possível e te auxiliando aí nos seus estudos no Revit, tá bom? Não tem receio, visite lá a nossa página, pode mandar a sua questão, pode mandar a sua dúvida, tem a página também de comentários. Se você estiver gostando do curso, se você estiver aí, né, tendo o prazer de aprender esse novo software que é o Revit também, por favor, deixe lá o seu comentário, deixe
o seu elogio ou a sua crítica, a sua sugestão. E também lá no nosso site temos uma página de cadastro. Se você quiser, clique também lá, faça um cadastrozinho bem simples com seu e-mail, comentando um pouquinho sobre o que você estuda, sobre o que você faz. Através desse cadastro, aí possivelmente você pode ter notícias, né, em primeira mão também. Você pode participar no futuro de sorteios e também você terá em primeira mão notícias que serão inseridas diretamente ali no site. Saiu um curso novo, você vai ser o primeiro a saber, e aí você fazendo esse cadastro, você também estará fazendo parte do nosso projeto Autocriativo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, aguardo vocês então na próxima aula, aula 4, e vamos trabalhar com a inserção ou importação de projeto do AutoCAD para dentro do Revit. Fiquem com Deus e aquele abração, até mais!